Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, hoje e sempre, que assim seja. Atenção todos, posicionamento vibratório para abertura de trabalhos, mão esquerda no peito, mão direita à altura dos ombros, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da cúpula sagrada do Alto Astral, da Mesa Branca de Umbanda, eu, Bruno Ricelli Barbosa Araújo, dou por abertos os trabalhos nessa noite, que assim seja. Caboclo, lá na ribanceira, eu vi um caboclo, lá na ribanceira. Era Urubatão, chefe dos peles vermelhas. Era Urubatão, chefe dos peles vermelhas. Eu vi um caboclo lá na ribanceira. Eu vi um caboclo lá na ribanceira. Era Urubatão, chefe dos peles vermelhas. Era Urubatão, chefe dos peles vermelhas. Eu vi um caboclo lá na ribanceira. Eu vi um caboclo lá na ribanceira. Era Urubatão, chefe dos peles vermelhas. Era Urubatão, chefe dos peles vermelhas. Salve, caboclo Urubatão. Salve. Salve, Oxó. Salve. Salve, Ogum. Salve. Salve, Oxalá. Salve. Salve, Uru. Salve. Salve, Orimá. Salve. Salve, Iemanjá. Salve. Salve, Xangô. Salve. Salve todos os nossos orixás. Salve. Saravá, Mexicungá. Saravá. Salve, caboclo Urubatão. Salve. Alô, seu caboclo, o senhor está me ouvindo? Estou. Graças a Deus, então. Olha, eu quero primeiramente agradecer muito o senhor aqui disponibilizar desses momentos para dialogarmos com o senhor, viu? Muito obrigado. O senhor gostaria de dar uma mensagem inicial para todas as pessoas que procuram conhecimento, procura com a boa intenção um aprendizado útil nesses meios de comunicações? Sim. Por favor. Meu nome é Caboclo Urubatão da Guia. Sou chefe de falange de outros caboclos também. O trabalho é um trabalho de abertura de casas espíritas pelo Brasil. Enquanto estive vivo, caboclo sempre foi índio das matas. Incorporei em várias regiões do nosso querido Brasil. Sofri, chorei com o meu povo, com o desmatamento das florestas, com as riquezas retiradas do nosso solo, através dos navios dos portugueses. Sofremos perseguições, sofremos angústias, fomos presos e fomos muitíssimo enganados por todos. Mas Caboclo Urubatão, juntamente com todos os seus índios, uma parte dos seus índios, nós perdoamos aqueles que um dia nos tomaram as nossas terras e nos fizeram sofrer, tanto nós como todas as nossas tribos indígenas. Sofremos muito,
E com este sofrimento, todos nós, caboclos, superamos através do perdão. E conseguimos perdoar todos os irmãos que um dia nos fizeram tanto mal. Sendo assim, fora-nos permitido retornar à nossa pátria brasileira, solo brasileiro, na condição ímpar de espíritos do plano astral, das comunidades de Aruanda, de Angola e de outras colônias espirituais, para estarmos todos juntos, divulgando, evangelizando, criando um novo universo, com a sabedoria dos caboclos, através dos ensinamentos das ervas, dos chás, das curas, dos passes e de todas as vibrações que nós adquirimos com as nossas evoluções. Essa é a pequena palavra daquele que vos fala, Caboclo Urubatão da Guia. Saravá. Salve, caboclo. Olha, quando o senhor chegou, o senhor fez toda uma saudação, o senhor falou o nome dos orixás e o senhor falou salve o caboclo Urubatão. Que efeito tem isso no ambiente? Lógico que o senhor não faz as coisas sem que elas tenham uma utilidade, não é mesmo? Não. Então, qual que é o objetivo? Nós temos um campo vibracional aberto. Uhum. E a partir do momento que os médiuns invocam os espíritos, é necessário fechar este campo espiritual através de uma corrente astralizada. E se invoca, em primeiro lugar, os nossos 7 orixás, apesar que existem muitos orixás. Mas a Umbanda tradicional, ela trabalha com apenas 7 orixás. Sim. Trabalha com Oxalá, trabalha com Ogum, trabalha com Xóssi, trabalha com Xangô, trabalha com Yuri e trabalha com Iorimá. E também trabalha com Iemanjá. Invocando esses 7 orixás e os guardiões do templo, você pode ter toda a certeza de que o ambiente onde será aberto os trabalhos mediúnicos, eles estarão protegidos contra a invasão de qualquer espírito que queira atrapalhar a comunicação com os espíritos de luz. Por isso que nós fazemos todo esse ritual de abertura de trabalhos. Ah, entendi. Muito bonito. Agora, o senhor falou os 7 orixás, Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Yuri, Iorimá e Iemanjá. E depois o senhor falou os guardiões do templo. Quem são esses guardiões? Os guardiões do templo, querido irmão, são os Exus. São Exus coroados pela espiritualidade. Tá. Isso. Ou seja, são Exus que trabalham na banda da direita e que protegem o templo e os médiuns dos espíritos ruins que querem atrapalhar ou até mesmo colocar a enfermidade no meio da corrente, no meio dos médiuns. Então, os guardiões, eles são aqueles que fazem o policiamento, eles são aqueles que fazem aquela vistoria, tanto de espíritos como de encarnados, para adentrar dentro dos nossos templos umbandistas e todos em uma mesma sintonia, ter uma boa comunicação e um bom trabalho ritualístico na Umbanda. É essa a função dos guardiões chamados Exus. Nossa. E o senhor falou 2 palavrinhas que às vezes a gente sabe porque estudou, mas bem pouco, mas tem gente que ainda às vezes não sabe, então eu vou perguntar, se for pertinente o senhor me responde, tá? O senhor falou que tem Exu, quando ele é coroado, ele trabalha na banda da direita, então eu imagino que tem também a banda da esquerda. Olha, nós temos espíritos bons e nós temos espíritos maus. Sim. Nós temos Exus maravilhosos, mas nós temos também Exus terríveis.
E essa é a diferença dessas duas linhas. Tá. A linha da direita, ela trabalha para o bem, em prol da caridade e da evolução do espírito. Uhum. A linha da esquerda, na grande maioria da sua vez, infelizmente, ela trabalha para destruição, para mentira, para enriquecimento do médium. É cobrado favores, cobrado dinheiro. Então isso não está dentro da verdadeira Umbanda. Tá. Então quando a gente ouve alguém falar, isso não tem nada a ver com uma gira de esquerda, por exemplo, que é realizado num templo de Umbanda. Não tem nada a ver com uma gira de esquerda realizado dentro do templo da Umbanda. Tá. Os espíritos da esquerda que trabalham dentro de um templo da Umbanda, eles trabalham justamente contra esses irmãos desvirtuados. Por isso eles são chamados espíritos da esquerda, ou gira da esquerda, para combater aqueles que um dia foram deles e por rebeldia não são mais. Então não tem melhor classe de espírito para lutar contra os espíritos maldosos do que os espíritos da esquerda. Existem espíritos da esquerda maravilhosos, porém, na sua subclasse, existem espíritos da esquerda terríveis. Entendi. Agora... Se não entendeu, pode falar que eu tento explicar da melhor forma possível. Sim. Agora, não se deve pensar que num terreiro de Umbanda só se manifesta os espíritos zombeteiros. Terreiro de Umbanda não manifesta espíritos zombeteiros. Nem na gira de esquerda? Nem na gira de esquerda. Se manifesta espírito zombeteiro na gira da esquerda, é espírito que foi permitido chegar naquela reunião para ser doutrinado. Certo. Doutrinado. Se um zombeteiro, um mentiroso, um engraçado, um quiumba chegar numa reunião de um trabalho umbandista, ele chega por permissão dos guardiões do templo para que ele seja doutrinado e depois encaminhado para uma evolução. Tá certo. Então, quando falamos abriu a gira da esquerda, não significa que nós estamos abrindo a gira do diabo. Pelo contrário, nós estamos abrindo uma gíria que tem uma autoridade maravilhosa para trabalhar com espíritos de subclasses, com espíritos menos evoluídos. Entendeu? Certo. Então, há uma grande confusão. Porém, há espíritos de esquerda e giras de esquerda que são terríveis, meu irmão. Viu? Que fazem, sim, trabalhos de alta magia negra. Nossa. Que fazem até mesmo sacrifício de crianças. Mas esses irmãos são chamados de quiumbas, quiumbeiros, viu? Tá. Não tem nada a ver com Umbanda. Nada a ver com a Umbanda. Não. Então, o senhor deles é outro. É outro. Por mais que os frequentadores gostem de chamar de um nome bonito. O cachorro é o mesmo, Jefferson. Só muda a coleira. Entendeu? Esse é o grande perigo. Mas o que é importante é o que sai da boca desse espírito. Se ele chega xingando, você pode virar as costas e ir indo embora. Porque um espírito em evolução, ele não chega no terreiro xingando. Se ele chega xingando, já é a primeira manifestação que ele é um espírito da quiumba. E você deve abrir o olho e cascar fora desse terreiro. Entendeu? Sim, senhor. Então engana-se quem acredita que a Umbanda é feita de espíritos atrasados. Engana-se. No meu terreiro não tem espírito atrasado trabalhando.
Inclusive, aproveitando a oportunidade, eu quero deixar aqui registrado a contrariação de todos os espíritos da Umbanda, Pretos Velhos e Caboclos, contra o querido médium kardecista Divaldo Franco, que inferioriza a Umbanda, dizendo que nós somos espíritos em evolução e que precisamos ser educados. Quem precisa ser educado é ele. Quem precisa de evolução é ele. Bobagem é essa. Só porque o espírito é chamado de doutor, ele é melhor que o preto velho, que o caboclo, meu irmão? Não. Então fica aqui registrado hoje no Brasil a contrariedade de todos os espíritos umbandistas quando escutaram a palavra do médium Divaldo Franco dizendo que nós não éramos espíritos para dar aconselhamento e que éramos espírito da categoria de serem evangelizados. Isso foi uma grande bobeira que ele disse, contrariando também as palavras do nosso amigo, irmão Chico Xavier, no programa em 1970 e poucos, Pinga no Fogo, onde ele classificou os espíritos de Umbanda como espíritos maravilhosos e os chamou de boca cheia de nossos irmãos. Sim. Mas, infelizmente, há muitos irmãos kardecistas que não conhecem um terreiro de Umbanda e que sempre pensam que nós trabalhamos com o diabo. Mentira. Nós trabalhamos com Deus. Nós trabalhamos com Jesus. Salve, Caboclo Urubatão. Salve, Caboclo. Olha, eu quero até colocar minha mão no fogo, porque eu sou espírita e há muito pouco tempo, não mais de 6 meses, eu achava que Umbanda, Quimbanda e Candomblé era tudo a mesma coisa. Nunca foi. Então, olha só, a gente estuda tanto eu não sei o que é, porque a hora que você vai estudar, a hora que você vê o negócio, que você entende, você fala, mas eu estava fazendo uma ideia completamente errada do que é. Justamente. Por isso que os nossos terreiros têm que ter conhecimento. E é por isso que eu estou aqui falando com você, meu irmão. Sim, senhor. Porque o seu trabalho é um trabalho de esclarecimento. Sim, senhor. E tem a aprovação de todos os espíritos da Umbanda. Muito obrigado, viu, seu Caboclo? Mas o senhor não acha que foi um momento de infelicidade do nosso irmão e confrade espírita? E é mais isso que vocês... o que contraria os espíritos não é que ele tenha falado isso, porque vocês têm a facilidade de perdoar e entender as nossas imperfeições. Mas o que deixa contrariado talvez os espíritos, eu imagino, é a atitude de falar sem ter a caridade que pregamos. Quando ele, um médium renomado no Brasil e no exterior, sim, trouxe esta palavra na mídia nacional. É verdade. Ela trouxe uma consequência muito grande. Várias pessoas que não conheciam a Umbanda ou conhecia só de ouvir falar, trouxe a memória deles novamente o que a Igreja Católica colocou, que nós éramos putos do diabo, ou coisa parecida assim. Então ele acendeu uma chama que já estava apagada, meu irmão. Tá certo. Então, o querido médium Divaldo Franco, ele deveria retratar em rede nacional com relação a artistas. E eu convido ele para vir conhecer o terreiro de Caboclo Urubatão. Eu tenho certeza que ele vai sentir Deus e Jesus lá dentro. Salve, Caboclo. É o que eu sinto quando eu vou no terreiro do Caboclo Flecheiro. Salve. O senhor conhece o Caboclo Flecheiro? Conheço muito bem, todos das nossas falanges. Agora, quando a gente fala, vamos até esclarecer isso, quando eu falo do Caboclo Flecheiro, se o senhor conhece, as pessoas que entendem, sabem que existem milhares deles, né? Que trabalham, porque Caboclo Flecheiro é uma linha de trabalho, Existem né? milhares deles, porém existe um só que é Caboclo Flecheiro. E existe outros soldados do Caboclo Flecheiro que leva consigo o nome do Caboclo Flecheiro. Por quê? Porque segue à risca as orientações e os métodos, tá certo?
e os métodos do caboclo flecheiro. Ah, Então, eu sou o caboclo urubatão, ah, eu sou chefe de falange, isso. mas na minha frente há muitos espíritos também chamados de caboclo urubatão, que usam o meu nome, que usam o meu método de trabalho. Porém, não sou eu, porém é a minha essência, porém é da minha falange. Entendeu? Ah, entendi. Por isso que às vezes alguém fala, olha, eu não sou tranca-rua, igual o seu tranca falou outro dia, é meu patrão, moço. Foi até Justamente. divertido. Quer dizer, então, que ele era um falangeiro do seu tranca. Justamente. Então tem um que é o seu tranca-rua. Sim. E os outros... São dados, Ah, os entendi. trabalhadores, que levam a sua mensagem, que são os demais trancas-ruas. Tá certo. Entendeu? E quando eu falo... Espírito não é onipresente. Aham. Espírito não. Deus é. Deus O é. Espírito não é. Se há um Espírito aqui, há um Espírito aqui. Uhum. Ele não pode estar aqui em outro lugar ao mesmo tempo. Tá. Mas Se tem um caboclo urubatão atendendo em Rio Verde, outro caboclo urubatão atendendo em São Paulo e outro caboclo urubatão atendendo em Piracicaba, no mesmo tempo, é porque há outros espíritos trabalhando com a forma de caboclo urubatão. Isso não quer dizer que ele é onipresente. Quer dizer que os seus mensageiros estão indo levar a sua palavra, a sua orientação. Ah, entendi. E o senhor depois, o senhor sabe tudo o que se passa? Eles dão um relatório para o senhor? Como é que funciona? Ah, sim. Há uma ligação depois. Os trabalhos continuam no plano astral. E lá nós sabemos de tudo o que aconteceu, de tudo que vai acontecer. Você já ouviu dizer assim, quando eu chegar lá em cima eu vou levar uma bronca? Já ouvi. É muito comum dizer isso. Ah. Porque nas nossas reuniões nós discutimos tudo que foi feito aqui embaixo. Tudo que deveria ser feito aqui embaixo. Entendeu? Tá, tem gente que avança um pouquinho a linha, né? Vai um pouco além do que era para falar. Justo. Gente é gente, espírito é espírito. E gente, às vezes, não está bem, sobe no congá, usa mais do animismo do que do espírito e acaba falando bobagem. Eita. Então nós temos que combater o animismo dentro dos nossos terreiros. Saravá, caboclo urbatão. Olha, o senhor falou sobre animismo, mas eu queria continuar na ideia do falar, do que pode falar e não falar. Mas o senhor pode falar o que é animismo, para quem não sabe? Animismo é você, sem a influência do espírito. Tá. É a sua essência, é a sua mente, é a sua atitude, é a sua bondade ou é a sua maldade. E às vezes nós pensamos que estamos falando com o espírito, mas na verdade nós estamos falando com o médium, porque o médium não chegou bem naquela reunião. E aí ele não incorporou. Ele só sentiu o fluido do espírito. O que acontece? Ele trabalha às vezes a noite inteira como Ricardo e não é urubatão. Isso é animismo, aonde o médium trabalha por si próprio, através só de influências dos espíritos. Agora, o verdadeiro médium que incorpora, ele não trabalha com animismo, ele não trabalha com o que é ele trabalha da forma do espírito. Entendeu? Sim, mas a hora que abreviando. Senhor. Animismo é a mente do médium. Tá certo. É a vontade do médium. Animismo é toda a vontade do médium própria. Certo? Certo. Muito obrigado. E na grande maioria das vezes, nos fenômenos anímicos, há muitas bobagens, mas na grande maioria das vezes, o médium trabalha maravilhosamente bem sem estar incorporado. Existe isso também nos terreiros, e isso não é discutido, isso não é estudado, infelizmente. Porque o próprio espírito do cavalo, ele já vem de outras vidas muito bem preparado. Ele não precisa incorporar.
polêmico, esse assunto, mas existe. Nossa. Só que a hora que um médium num terreiro, eu diria sério, não incorpora e finge que incorpora, vocês aí do outro lado estão vendo, estão sabendo, não estão? E puxamos a orelha dele. Ah lá. Como é que já aconteceu isso em Muitas algum vezes. terreiro que o senhor Muitas era o vezes. dirigente? Muitas vezes, muitas vezes. O que Na o senhor fez? Vamos até o médium e falamos para ele sentar e respirar fundo e fazer todo o preparo para a próxima reunião. Porque para aquela reunião ele falhou em alguma coisa. Entendi. E a mente dele não está boa para a incorporação, provavelmente ele não tomou os seus banhos, provavelmente ele não fez as suas obrigações humanistas e foi para o terreiro de qualquer jeito e começou a fingir. E dentro do terreiro de Umbanda não tem como fingir. Ali dentro a máscara cai, meu irmão. Cai mesmo, de um jeito ou do outro. Isso acontece muito com médiuns iniciantes, que estão começando a incorporar, que não recebeu por completo o espírito, a forma do espírito. Ele recebeu só a vibração, ele recebeu só uma essência. Aí ele empolga, aí ele se torna mais criança, ele se torna mais infantil e acaba entrando aí no erro do fingimento. Então isso acontece muito com quem está começando a incorporar, principalmente com os adolescentes. Nossa. Mas que conselho o senhor dá então? Porque não pode cortar também o processo porque acha que está fingindo. Porque às vezes é e não é. Como é que fica? Conselho... É difícil? Não é difícil. O conselho que eu dou é que os médios de vidência, principalmente babalorixás, fiquem atentos no terreiro e vejam a manifestação dos espíritos, se tem realmente espírito manifestado ali no corpo daquele cavalo. Por isso que o astral, por isso que o congá, ele é um corpo com várias funções. E nessa hora, nós precisamos muito dos médiuns de vidência, principalmente do babalorixá, do presidente da casa, para comprovar se há ali um fator mediúnico. Se não houver, é necessário pedir para que a pessoa sente, respire fundo e que na próxima reunião ou no próximo trabalho de desenvolvimento ele venha a colocar equilibrada a sua mediunidade, para não atrapalhar então os trabalhos daquele dia, daquela noite. Recomendamos também que o médium faça uma autoconsciência, ele faça também uma vistoria, se ele está com condições adequadas e perfeitas e dentro das normas de Umbanda para subir para o congá e para incorporar. Se ele não estiver, ele deve ficar sentado na assistência, até melhorar o seu corpo físico e seu corpo astral para voltar para os trabalhos de incorporação, para não cair no erro do fingimento. Entendeu? Sim, o senhor falou sobre banhos e obrigações. Que efeito tem esse banho e quais são essas obrigações? O sabão serve para quê? Para limpar. Os banhos dos caboclos também servem para limpar. Tanto o corpo físico como o corpo espiritual. Banho de erva, por exemplo. A erva de arruda. Quando nós jogamos a erva de arruda no nosso corpo, ela limpa o nosso corpo de larvas espirituais. Quando nós jogamos rosas brancas, banho de rosas brancas, da cabeça aos pés, nós estamos lavando o nosso chakra coronário, que é aquele da cabeça, no meio da testa, e fazendo com que a nossa mediunidade ela aflore mais. Nossa. Ela fique mais limpa. Então, o banho de rosas brancas é igual uma esponja cheia de sabão. Ela vai ali no chakra coronário, limpa ele, bem limpinho, tira as sujeiras, imundícies. Nossa. Para que o chakra possa receber boas vibrações e aflorar a mediunidade do médium. Mas então é bom tomar um banho de rosas brancas se a gente vai na gira no sábado, toda sexta-feira. Perfeito. Pelo menos uma vez na semana é necessário.
Ah, o né? senhor usa a palavra necessário. Eu falei bom. É Sim, necessário? é necessário, é preciso. Ah, Você não pode subir para o congá sem ter tomado o banho de ervas do seu orixá. tá Não, certo. Não, tá certo. não, Ah, não ah, pode de maneira alguma. a gente toma banho de erva sempre antes da gira, mas eu digo o banho de rosas. Ou das rosas Banho de brancas. rosas uma vez no mês. Ah, se E o to... exagero também pode trazer complicações. Tá certo. Uma vez no mês, então. E Uma vez no mês é bom. tá certo. Eu Necessário. vou, eu vou evitar o máximo que eu puder, seu caboclo, perguntas que a gente pode encontrar na nossa literatura e tratar sempre um pouco mais aí do que acontece no mundo espiritual. Então, quando eu Sim. perguntei para o senhor se o senhor conhece o seu flecheiro, que é o dirigente do nosso templo, o senhor falou que sim. Daí eu fico em dúvida, o senhor conhece, como o senhor conhece esse em específico? Porque o senhor está num lugar, obviamente, no mundo espiritual, nós não conhecemos muito bem como vocês trabalham com ah, o fator distância. Né? Imagino que não há muito disso aí. Quando Então, nós estamos fora do corpo, do é, médico, do cavalo, isso. nós estamos nas colônias espirituais. Sim. E lá nós temos amizade com todo mundo, nós fazemos reuniões espirituais, nós cantamos, nós estudamos junto, Ah, nós somos amigos. ah, Mas lá não fica só índio, lá também fica médios que desencarnaram. ah, Então é como uma vida normal da sua sociedade na Terra. aham. Entendeu? Entendi. E é claro que tem aqueles que trabalham conosco, nós estamos mais juntos durante o dia, e outros trabalham em outros setores, mas isso não quer dizer que nós não conhecemos ou que não nunca conversamos um com o outro, entendeu? Certo. Há sim uma comunicação, e há também momentos em que é, o grande orixá, ele designa algum espírito para dar palestra para os espíritos Nossa. que estão lá. Então, nós somos convocados a sentar e escutar palavras ordenadas pelos orixás, para trazer para a Terra um aperfeiçoamento espiritual para todas as pessoas que procuram o nosso terreiro. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, se eu falo de uma entidade, o senhor ou já conheceu ali em Aruanda ou conhece aqui por conta da necessidade do trabalho. Sim, sim. Tá certo. Conhecemos. Conhecemos uns aos outros. Uhum. E quando, por exemplo, o E senhor... respeitamos cada um a sua forma de trabalho. Uhum. Porque o Quando... espírito, ele tem autonomia, o espírito falangeiro, ele tem autonomia para chegar na Terra e desenvolver a sua forma de trabalho, que adeque a cultura daquela cidade ou daquele país. Entendi. Então, essa ideia de codificar a Umbanda, daí seria um pouco difícil, porque cada lugar tem uma cultura. Codificar a Umbanda, você está querendo dizer que ela seja singular? E que siga o mesmo ritual igualzinho em todos os lugares. Possível. É impossível. Impossível. Nunca vão conseguir fazer isso. É natural também. E também não tem necessidade disso. Não tem. É como o português com sotaques variados em diferentes lugares. Justamente. É respeitado a forma de trabalho de cada espírito e de cada médium. Por quê? Cada cidade, cada região precisa daquela forma. Ou até mesmo aquele grupo de médiums não merece o merecimento de um trabalho ou merece o trabalho. Então, há também questões de merecimento dos médiums. Eles podem trabalhar com magia, eles podem trabalhar nas matas. Então, há diversidade aí na forma de trabalho dos terreiros, porque a ordem vem de cima. Cada terreiro tem um merecimento, cada terreiro tem uma linha de trabalho. Entendi. Uns estão a mais à frente, outros estão um pouco mais atrasados. Então, a questão de unificar os trabalhos de Umbanda no Brasil, igual outras igrejas por aí, isso é fora de cogitação, nunca vai acontecer.
Entendeu? Claro, também porque as coisas que acontecem na Umbanda, antes elas são decididas no astral, né? Ninguém chega aqui e fala, olha, eu vou fazer e vai dar certo. E todos os encarnados têm uma atitude diferente do outro encarnado. Entendi. Então, cada um sobe com dívidas abatidas diferente do outro encarnado. E quando reencarnam, reencarnam em grupos específicos, segundo as suas condições de merecimento, para trabalhar dentro da Umbanda. Então, é por isso que não é igual também. Uhum. Também tem essa do o público-alvo de cada terreiro, né? Às vezes eles entendem, vão Isso, por conseguir de um exemplo, jeito, outros de outro jeito. as cidades que precisam mais trabalhos de cura. Olha lá. Então, aquele trabalho ali, ele é todo desenvolvido para cura. Uhum. As cidades que precisam mais de trabalho de libertação, Uhum. porque há muita opressão dos espíritos obsessores. Uhum. Então, os trabalhos ali é dirigidos na forma de libertação. Então, cada terreiro, ele tem a sua forma de trabalhar. Porque também cada público precisa de um resultado. Uhum. Tem necessidade de alguma coisa. Então, se busca a maior necessidade para aplicar o trabalho para aquela assistência. Entendeu? Certo. Certo. E É muito bom falar com você. Você é inteligente. Né? imagine. Eu agradeço o tempo do senhor. Imagina, tanta gente às vezes fala, olha, você faz umas perguntas muito bobas para os espíritos, eu nem sei como eles dão atenção. E às vezes eu penso que é assim mesmo, sabe? A gente faz pergunta que muitas vezes podíamos encontrar aqui, mas Perguntas não são bobas. É que todas as pessoas precisam ouvir todas as suas dúvidas. Há muitas dúvidas. A Umbanda não é ainda muito bem difundida, meu filho. Ela precisa de muitos instrumentos de evangelização, de divulgação. Então, esse trabalho, esse diálogo com os espíritos, isso responde dúvida até de criança. E esse diálogo que eu estou tendo com você agora e com os irmãos que estão aqui comigo, o Babalorixá Bruno Risselli, o irmão Tiago Pereira, o irmão Rodrigo Batista, nós estamos aqui falando para 3, 4, 5, 6 pessoas, mas que daqui 24 horas vai estar nos meios de comunicação e mais de 1.000 pessoas em poucos dias poderão receber esse mesmo conhecimento. Entendeu? Sim, senhor. E também tudo está perfeito porque serve o propósito para que foi criado, não é, pai? Certeza, com certeza. Antes mesmo dos engenheiros encarnar na Terra, reencarnar na Terra, eles são preparados no plano espiritual. A tecnologia que eles trazem para a Terra é a tecnologia que eles estudaram no plano espiritual. Nossa. Entendeu? Sim. Então, tudo que vocês têm aqui, nada é novidade para os espíritos. Lá nós estamos muito mais avançados. Agora, o conhecimento que o senhor obtém da minha pessoa, como é que o senhor sabe o que o senhor sabe a respeito de mim? Eles dão uma ficha? O pai João da Cachoeira falou que quando vocês vão descendo, ele falou que quando a gente vai descendo, a gente vai recebendo já uma ficha. Mas a ficha, ele usa um jeito muito carinhoso de falar com a gente, né? Mas então, a gente sempre gosta de perguntar, porque às vezes acontece de outras formas com outras pessoas. Como é que o senhor... Eu não recebo, eu não tenho ficha. Eu, através do seu pensamento ligado em mim, ou eu apertando a sua mão, naquele momento, abre um portal mágico, né? Abre um portal mediúnico, vamos dizer, sim, nesses termos mais contemporâneos, e a partir daquele momento, eu, na condição de espírito, eu costumo saber de quase tudo. Nossa. É por isso que não adianta, né, uma pessoa ir para uma consulta num terreiro e querer enganar as entidades. Sim. E sair de lá envergonhado, né? Sai de lá muito envergonhado. E às vezes o cara é malandro, pilantra, sim, senhor. não é verdade? Sim, senhor. Chega lá de ovelhinha, né?
E ele precisa ouvir é a verdade, porque é a verdade que vai mudar ele. E quando os caboclos, principalmente os caboclos que trabalham muito com a verdade na cara, doa em quem doer, mas é para você melhorar, para você modificar. Alguns assistidos até saem dos nossos templos injuriados Então, e com raiva dos espíritos. o senhor falou até com um certo ar de felicidade quando as pessoas saem assim. Eu me engano? Porque uma vez eu perguntei assim para uma entidade, acho que foi para um cigano, eu falei, por que, por exemplo, se a gente trocasse o cigarro por uma outra fumaça, será que não, de repente não atenderia um número maior de pessoas? E ele me disse, olha, todo mundo que precisasse ser atendido, que tiver humildade suficiente, vai ser atendido. Quem não tiver, então tem que lidar com suas próprias imperfeições primeiro, para depois querer ajuda. Como é que o senhor vê isso? O problema não é o que coloca na boca, o problema é o que sai dela. A fumaça é somente um instrumento, um elemental, que ajuda a limpar o corpo do assistido e do médium. Através daquela fumaça, nós mudamos o campo vibracional dela e ela passa a ser, então, um remédio para o espírito, para o perispírito e para o médium. Então, a fumaça é, sim, para defumação. E quem estiver incomodado com a fumaça de preto velho e de caboclo, que não vá nos nossos terreiros. Tá certo. Ninguém é obrigado a ir. Ninguém é obrigado. Não é. E ali se faz caridade, né? Não se atende. Fazemos caridade o tempo todo. Não se cobra nada. Fazemos por amor. Colocamos as pessoas para caminhar para o alvo certo, não é verdade? Por amor. Graças a Deus. Assim como Jesus nos ensinou, nós também fazemos isso. Apesar que nós temos as nossas formas, né? Jesus também teve a sua forma. Nós fumamos, né? Mas Jesus comia mel com um gafanhoto silvestre. Que paladar, que gosto que tinha, hein, menina? Sim, senhor. Até na minha próxima reunião, eu vou oferecer mel com um gafanhoto silvestre. Vamos ver quem vai experimentar. Cada um tem sua forma. E essas coisas, o senhor falou que numa reunião vai servir isso, mas os senhores não precisam mais da alimentação como nós precisamos aí no mundo espiritual. Não precisamos de nada. É só uma forma de brincar. Não precisa se alimentar. Tá certo. Nunca precisou. A fumaça, o charuto, o cigarro, o cachimbo, é só um elemental que vai ser transformado em remédio. Índio trabalha com elemental. Tá certo. Preto velho trabalha com elemental. E infelizmente isso confunde a cabeça de muita gente. Porém, eu não vejo problema nenhum. Tá certo. Então, se uma pessoa fuma no terreiro que o senhor é o dirigente, o senhor não se importa. Aliás, é preciso. O médium. Ah, entendi. Então existe uma diferença entre o médium fumar e a entidade usar a entidade não fuma 24 horas. A entidade fuma ali de vez em quando na hora do atendimento. Ele não acende o cachimbo 24 horas durante o trabalho. Entendi. Ele dá uma bufejada no charuto quando há necessidade de jogar aquela fumaça no assistido. Eu sou contra o cigarro. Tá certo. Eu sou contra o cigarro e o cigarro é um vício. E o cigarro causa muitas doenças. Então. Não é verdade? Então. Porém, nós usamos o cigarro só para trocar energia e curar as pessoas e tirar delas as larvas espirituais. E eu ouvi falar que, por exemplo, quando usa uma bebida também, as pessoas às vezes já houveram muitos casos onde beberam litros ou 1 litro inteiro e não ficou bêbado ou bêbada. Normal. Então, como é que se explica isso? Isso é para provar a existência do espírito. Nossa. Isso se fazia muito antigamente. Muito antigamente. Principalmente quando o candomblé e a umbanda foram instalados no Brasil, as pessoas duvidavam muito das incorporações, porque as incorporações eram fechadas.
Uhum. Ninguém tinha acesso. Aí a Umbanda e o Candomblé abriu as portas. Então as pessoas iam e duvidavam que o sujeito estava incorporado, que o médium estava incorporado. Aí chegava um preto velho e virava no gargalo aquele litro de pinga. E quando Nossa. terminava a reunião não tinha nem bafo de cachaça. Que Então estranho. isso comprovava a existência do espírito. E muita gente ficava assim de boca aberta, né? Boca aberta. Até hoje fica. Porque de vez em quando isso ainda acontece nos nossos terreiros. É apenas para provar a existência do espírito. Mas isso vem diminuindo bastante. São situações que não encontramos com frequência mais nos terreiros no Brasil. Aconteceu muito no início, apenas para provar a existência do espírito. Mas e, por exemplo, quando alguém fuma, aquele momento daquela experiência atinge o pulmão, nem que seja um pouco. Vocês também limpam isso? Nós limpamos tudo. Antes de subir, nós fazemos um trabalho de limpeza no médium e não fica nada. Nós limpamos tudo. O sangue, o pulmão, o coração. E como eu te disse, assim, da forma que você está falando, então, às vezes as pessoas podem entender que nós somos fumantes. Não, pelo amor de Deus. Ou cachaceiros. Toda hora tem um litro de pinga do nosso lado. A cachaça e o charuto é usado de vez em quando. De vez em quando, tá certo. Às vezes fica o tempo todo acendido no dedo, entre os dedos do caboclo, e ele nem sequer leva na boca. Eu já vi muito isso. Já viu, claro. Entendeu? Ou às vezes aquela fumaça vai só na bochecha, sem mesmo descer para a garganta, só para, chama a palavra, jogar fumaça, soprar fumaça, bofejar. Entendeu? Entendi. Então não há com que se preocupar quando a gente está trabalhando para o bem de si mesmo e do próximo. Não há preocupação. É só uma característica da entidade que desce. Só uma característica. Então, quando eu falei até com o pai Carlos de Aruanda, quando da criação da Umbanda, criaram-se linhas de trabalho por especialidades de atuação, né? Sendo que então as primeiras linhas foram assim voltadas para a homenagem aos povos formadores da nossa cultura, né? Os nativos, então, ou seja, os caboclos, os africanos, os pretos velhos. Sim. Então, é um elemento da cultura brasileira. Justamente. Africana também. Agora, por que... Nossa, o senhor já deve ter ouvido isso tantas vezes, eu vou perguntar de novo. Não tem problema. Mas eu fico sem jeito. Para responder, aproveita. Por que ainda hoje as pessoas veem a Umbanda do mesmo jeito e acha que a Umbanda ou Candomblé, a Quimbanda é a mesma coisa, em outras palavras, tá tudo no pacote da macumba, que faz mal para os outros? Quem fala isso são os evangélicos. O único público que está falando isso hoje em dia, nem católico fala mais isso. Porque os católicos estão cheios, está cheio de católicos dentro dos nossos terreiros. No nosso centro mesmo, nós temos 18 irmãos que eram evangélicos. Nossa. E que hoje não é evangélico mais, é umbandista. E o que acontece? Os evangélicos, infelizmente, eles usam um tapa-olho, sabe aquele tapa-olho que coloca no cavalo? O cavalo só olhar para frente? Sei. Então ele só olha ali para frente, para o pastor, para os ensinamentos do pastor. E o pastor fica falando aí na televisão, no rádio, né? Tá certo. Tudo quanto é lugar, que Umbanda, Candomblé, é tudo obra do diabo, do capeta. E isso, infelizmente, influencia muitas pessoas que nunca sequer colocaram o pé dentro de um terreiro. Olha, Jefferson, nós só podemos falar daquilo que nós conhecemos. Lógico. Nós não podemos falar que o limão é azedo se nunca provarmos dele. Como eu vou saber o gosto do limão se eu não provar dele? Por mais que você fale que ele é azedo, eu vou só ter a certeza
e a convicção que ele é azedo quando eu colocar ele na boca. Tá certo. Então nós convidamos todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento a visitar um terreiro de Umbanda, para provar, para ver com os próprios olhos o que nós fazemos ali dentro. Eu tenho a certeza que a grande maioria vai adorar aquele lugar, esse lugar. Porque é um lugar que transmite muita paz e que transmuta todas as energias de todas as pessoas que entram em nossos terreiros. Olha, a maioria das pessoas que são umbandistas e do candomblé, hoje no Brasil, são pessoas inteligentes, formadoras de opinião. Claro. Você sabe disso. Sim, senhor. Nós temos muitos cantores. Com muitos dons, né? Vinícius de Moraes mesmo era do candomblé. Por que não falam isso? Nós temos muitos formadores de opinião hoje que são do candomblé, que são da Umbanda, são geradores de conhecimento, pessoas que não são ignorantes. Nossa. E, infelizmente, a maioria das pessoas que falam mal de nós é porque são ignorantes, não têm conhecimento, não conhecem o terreiro. Precisa conhecer para poder falar. Não é verdade? Claro, cara. Agora, os caboclos são espíritos muito esclarecidos e caridosos, assim como os pretos velhos. É correta essa afirmação, seu caboclo? Da mesma forma. Nós somos todos iguais. A diferença é que uns eram índios e outros eram negros velhos, escravos. Entendi. Mas em grau de evolução, nós estamos no mesmo degrau. Não existe aí distinção. Tá certo. Agora me parece que eu tenho analisado isso por mim mesmo, que vocês trabalham muito com 5 pontos, e até eu gostaria que o senhor falasse talvez um pouco de cada um, que começando pela caridade, isso é um fator muito importante para vocês. O segundo, a caridade, a caridade é o primeiro. O segundo é a simplicidade ou a humildade. O terceiro é o senso do dever, eu vi isso, eu tive essa sensação quando a gente se aproxima da Umbanda. O quarto ponto é a lealdade e o quinto é a honra. Que eu vi esses pontos divididos em... Quando eu ouvi falar e li sobre a Umbanda, depois eu quis ir assistir. A minha impressão... Todos esses pontos são os pontos que mexem, meu filho, com o coração de Deus. São todos esses pontos, são os princípios básicos de qualquer religião, de qualquer fé. Nós, umbandistas, somos uma das únicas religiões que respeitamos com amor todas as demais religiões. E temos elas como nossas irmãs. Apesar de sermos muito apedrejados por todas elas. Esses princípios como a honra, a humildade, a caridade, senso do dever, a obrigação, o dever, são princípios básicos de qualquer boa religião. Você pode ter a certeza de que a Umbanda ela não é diferente. Antes mesmo dela existir, todos esses fundamentos, todos esses princípios já foram catalogados para que nós, umbandistas, ensinar, né? E praticar nos nossos terreiros. O senhor que já fundou vários terreiros, não é mesmo? Sim. O senhor que já andou por vários terreiros, porque às vezes uma pessoa funda e chama o senhor para dar uma olhada, não é? Sim, é normal. Daqui 3 semanas mesmo, nós vamos fundar um terreiro na cidade de Quirinópolis, aqui no estado de Goiás. Olha. E eu fui convidado para estar abrindo os trabalhos daquela casa. Né? Então, sempre eu sou convidado para abrir outros trabalhos. Ah lá. Qual é a pergunta? Então, o senhor que já andou, já tem toda essa experiência, o senhor pode falar para mim aonde
assim as pessoas podem entender também. Aonde a caridade mais aparece na Umbanda? Eu vou falar esses 5 pontos, o senhor vai contando pra gente. Aonde pode se encontrar mais claramente, mais obviamente, a caridade na Umbanda? Em que práticas? Primeiro na unidade da corrente, Ah lá. né? O amor entre os irmãos, é o respeito entre o pobre e o rico, a igualdade entre a ex-prostituta, o ex-homossexual ou homossexual. Ah, Então, a caridade, na verdade, é o grande braço do Cristo que acolhe todas as pessoas sem distinção e sem acepção de pessoas e faz por todas elas alguma obra de amor, alguma obra de caridade, algum trabalho específico que venha ajudar essa pessoa a desenvolver como pessoa, a desenvolver como espírito, a desenvolver como médium. Além desses trabalhos que nós praticamos dentro da Umbanda, trabalhos de caridade, nós também fazemos aqueles trabalhos de caridades da rua, onde nós cobrimos o desnudo, né, os mendigos, cobrimos os velhos nos asilos, fazemos sopas para as crianças que não têm o que comer, distribuímos cestas básicas. Isso eu estou falando aqui em Rio Verde. certo, certo. Isso é o que nós fazemos aqui em Rio Verde. Eu acredito que as outras casas espíritas também fazem, né? A caridade maravilhosa da Umbanda é fazer qualquer trabalho e não cobrar por nada, não importar se a pessoa é rica, se ela é pobre, se ela tem condição, se ela não tem condição, atender todos os assistidos da mesma forma, sem acepção de pessoa. A caridade da Umbanda é olhar para o Cristo e vê-lo com os pés descalços, andando no deserto quente e árido desse mundo nosso, de tanta maldade, de tanta perversidade, querendo sempre nesse deserto levar a paz, o amor, a caridade para todos os filhos que precisam. Acredito que respondi a sua pergunta. Carabá. Salve, caboclo. E, seu Urubatão, eu vi aqui que também existe caridade quando chega uma pessoa para uma consulta, por exemplo, e o Exu lá na porta já da entrada pega, às vezes, um espírito pervertido, ou então uma quiumba que fica acompanhando ela e já encaminha ele. Então existe caridade em tirar ele de perto dela, dar instrução para aquela pessoa, mas também para o espírito que acompanhava ela. Vocês não fazem mal para ele? Não. Nós fazemos doutrinação. Nós doutrinamos todos os espíritos ruins, inferiores. Então, a evangelização para esses espíritos e para o assistido e para o médium é a forma básica da caridade, né? É o acolhimento. É o acolhimento do espírito, o acolhimento do médium, o acolhimento do assistido, enfim, o acolhimento. Nós acolhemos com muito amor todos aqueles que nos procuram. Não é verdade? Nossa, e no templo do seu flecheiro eles ficam até tiver a última pessoa para atender? Fica. Os trabalhos viram à noite. Enquanto tem uma pessoa sentada no banco, há espíritos ali para atender. Agora tem uma pergunta que cabe aí. Muitas pessoas, às vezes, não entendendo que a espiritualidade que manda, fala assim, deu 3 horas, já não tem mais motivo, passou de 3 horas de incorporação, aí já está cansado, aí o médium já não dá mais conta. O que o senhor fala para essas pessoas? Vocês aí do mundo espiritual, vocês estão dando a força que precisa. Essa pessoa, ela precisa de disciplina. Ela vai para o terreiro, ela tem que esquecer os seus compromissos lá fora. Então. E se ela está ali dentro, é porque ela precisa ajudar. Então, a pessoa tem que ter disciplina. A partir do momento que ela sabe que toda quarta-feira à noite ela vai para o terreiro, ela tem que entender que ela não tem horário de sair dali. Entendeu? Sim, senhor. Porque ela tem que atender todos que procuram. Então, o primeiro fator aí é disciplinar
através dos estudos de instruções, o médium da casa. Entendi. Agora, se uma pessoa de fora disser que quando vamos num terreiro e vemos um médium incorporado por mais 3 horas, isso não pode ser verdade, essa pessoa se engana, né? Porque vocês aí do mundo espiritual estão sabendo o que é para ser feito e dando a energia necessária. A pessoa pode ficar incorporada na Umbanda até 7 horas seguidas. Não se aconselha depois de 7 horas. Entendi. Até 7 horas não tem problema algum. Viu? Entendi, porque vocês dão a ajuda necessária. Sim, nós damos. Há uma troca de energia, há uma troca de vibração. Enquanto eu estou incorporado, eu estou doando energias boas para o meu cavalo, Sim, aproveitando e organizando o seu corpo físico, aproveitando também e organizando o seu corpo espiritual, tudo isso. E antes de eu subir, eu faço uma limpeza geral no corpo do cavalo. Então ele fica limpo de todo cansaço, de toda energia ruim adquirida durante aquele trabalho. Claro. Fica pronto para outra. Saravá. E também quando vocês vêm, vocês já sabem o tanto de horas que vai precisar, não sabe? Ah, com certeza, já é tudo programado. Sabe até quantas pessoas vão entrar na casa. Né? Entendi. Então, alguns médiuns, o Ricardo até costuma falar no púlpito do centro, que hoje os trabalhos vão ser mais direcionados para os médios. Terá pouca assistência. Né? Ele costuma dizer isso no começo dos trabalhos. E hora que dá 7h30, 8 horas, tem pouquinha gente. Entendi. Tem dia que ele fala assim, hoje se prepara, médiuns, que a casa vai lotar e a gente não tem horário de sair. Nossa. E quando vê aquela multidão de pessoas. Vem cá, Valéria, com você que é secretária do centro, conta para o Jefferson isso que eu estou dizendo. É mesmo. É assim mesmo? É assim mesmo. Então, toda vez ele fala assim, não, hoje vai ter poucas pessoas hoje. Então nós vamos trabalhar com os médios. Aí chega lá, tem poucas pessoas lá. Então há sim uma programação no plano espiritual. E não podemos achar que ele é um adivinho, ele só está seguindo as instruções que vocês passam por intuição. Não, ele isso não deixa de ser uma adivinhação também. Entendi. Então tá. Agora, o segundo ponto... Adivinhar significa ver as coisas encobertas que hão de acontecer. Certo, entendi agora. Saravá. Então agora temos o segundo ponto, que é então aí a simplicidade ou humildade. Isso é um ponto que a gente percebe bastante. Resumindo este ponto, quando nós entramos no terreiro e vemos todo mundo vestido de branco e com os pés no chão, simboliza unidade e simboliza humildade, com os pés no chão. Estamos despojando, né, dos nossos sapatos, estamos ficando todos com os pés no chão, com pés iguais. Nós também tiramos as joias, os brincos, os braceletes, os anéis dos dedos, deixando todos os materiais ricos fora do congá, despojando assim da matéria e ficando todos com um pensamento só, um pensamento de unidade e de humildade, né? Entendi. A humildade é um princípio, ela é um princípio muito, muito maravilhoso, deixado pelo nosso Mestre Jesus. Jesus poderia, se Jesus fosse na época de hoje, Rodrigo, Jesus ia entrar em Jerusalém numa Ferrari. Eita. Não é? Mas Jesus, então naquela época, ele poderia ter entrado em Jerusalém com o melhor jumento, o melhor cavalo, um cavalo com uma grande polpa, um senhor manga larga, né? Cheio de ponderações, ouro, prata, que nada. Jesus entrou montado no jumentinho, e o povo olhava para Jesus e dizia, esse não é o rei de Israel, é impossível que esse homem seja o rei de Israel. Verdade. Montado nesse jumentinho. Então o povo esperava um rei poderoso. E veio Jesus e contrariou todo mundo.
ele veio despido do seu poder e entrou como um espírito supremo, cheio de humildade, nos ensinando essa lição maravilhosa de humildade. Então, Alá? e também vocês, eu percebi que na prece de Cáritas, seu caboclo, ele Deus, pede isso. sois todo poder e bondade. Isso, e no final ele fala assim, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Isso. Olha, é maravilhoso, é grandioso Essa prece. Cáritas, um espírito que manifestou na França, né? E ela escreveu essa prece que hoje é praticamente uma prece universal, uma prece linda e maravilhosa, e que dentro dela tem praticamente todos os requisitos do Cristo e do Espiritismo. Dentro da prece de Cáritas, encontramos uma oração plena, e acredito que não precisamos nem orar outra coisa, só a prece mesmo, porque ela é o suficiente. Dentro dela tem todas as maravilhas para o aperfeiçoamento no espírito e de um verdadeiro diálogo com Deus. Saravá. E quando a gente vai terminar alguma coisa, a gente sempre pensa bem em como terminar, né? E ele disse que é a simplicidade que fará das nossas almas o espelho. Então, e refletirá. Isso, onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. É maravilhoso, maravilhoso. Então agora, o que a Umbanda faz é não só pregar para os filhos, mas exigir dos filhos essa simplicidade dentro e fora do terreiro. Justamente. Nós temos que ser o averso da sociedade. A sociedade, ela quer mostrar o seu poder, não é verdade? A sua grandeza. Ela quer conquistar pelos anéis que o outro tem no dedo, ou pelos títulos de graduação. Nós não. Nós conquistamos através do amor, da simplicidade nos nossos corações, da humildade. As pessoas que não conhecem o Cristo, que não conhecem a Umbanda, que não conhecem o Espiritismo, elas são muito ligadas à matéria. Elas são super ligadas no que elas têm e não no que elas são. E isso, depois da desencarnação, é um problema muito grande, porque a grande maioria desses espíritos ficam lá, né, em volta dos seus bens materiais. E é por isso que nós apregoamos muito o desprendimento do espírito da matéria, para que o espírito se torne um espírito melhor e que ele leve para o outro lado conhecimento, porque riqueza, senhorio, poderio jamais poderá levar. Jefferson, eu tenho que subir. Tá chegando a hora já? Ou já chegou a hora, né? Já faz a minha hora. Mas eu vou responder mais uma. Então vamos só falar. Tá muito bom. Vamos só falar rapidinho então do senso do dever, lealdade e honra. Então, o senso do dever é que então a gente sabe que naquele dia já nos reservamos para o serviço da caridade. Então, a semana inteira gira em torno do dia que a gente vai prestar caridade, falando do umbandista, não é assim? É assim. A semana inteira nós temos que nos preparar para o trabalho da noite, daquela noite. Nós não podemos chegar lá de qualquer jeito. Tem que haver uma preparação. O dever tem que estar cumprido, sim, para que nós possamos receber o melhor da parte dos espíritos. Então, a Umbanda requer dos médiuns muitas obrigações, muitos deveres para o melhor aperfeiçoamento do espírito, do médium e dos trabalhos que serão feitos naquela noite. Tá certo. Então, e esse senso de dever, seu caboclo, é também essa ideia de que enquanto a gente está fora do terreiro, a gente tem que ter a conduta, os pensamentos e as emoções que tem a ver. Isso. Sim, que tem a ver com os espíritos da Umbanda. Ah lá.
né? Muito bom, muito bom. A gente não pode ter uma semana aí de qualquer jeito e chegar no dia da reunião mediúnica, vestir a roupa branca e fazer de conta que está tudo bem. Durante aquela semana você xingou, você brigou, você fez coisas horrorosas. Quando nós fazemos isso, não há espírito de luz que aproxima do médium. A coisa que pode aproximar é quiumba. Certo. Então nós devemos estar cumprindo o nosso dever diário com Umbanda através das suas obrigações, para que apenas espíritos maravilhosos aproximem de nós médiums, né? Fechando aí qualquer ligação com qualquer outro espírito que não seja de luz, seja ruim. Sim, senhor. E daí vem então o ponto lealdade, né? Porque se é uma corrente mediúnica, todos estamos ligados um ao outro, e a caridade que eu deixo de praticar comigo quando eu faço maldade para os outros, são os meus irmãos que vão sofrer depois, porque eu trago o espírito ruim. Sim, e atrapalha todo o desenvolvimento do trabalho daquela noite. Nossa. Por isso que muitos médios ficam doentes depois das reuniões mediúnicas. Aquela semana, é porque alguém ou alguns ali não cumpriu o seu dever, não teve lealdade com os espíritos. E espírito tudo vê, espírito tudo sente, certo. Espírito que é o melhor para nós. E às vezes a gente praticando alguma coisa errada, ele deixa uma enfermidade atingir o nosso corpo físico para que nós venhamos a sofrer e para que nós venhamos a melhorar. E para que na próxima reunião nós estejamos plenamente prontos como bons soldados do Cristo, né, para combater as milícias do mal aí. Então esse todo ponto... médium tem um dever, todo médium tem um dever único e um dever em conjunto. Então, qualquer besteira que a gente for fazer, a gente tem que pensar na nossa mediunidade, o que isso vai atrair para nós, o que isso vai repulsar para nós, e devemos pensar também no trabalho de toda a corrente. Olha só, então esse ponto lealdade, parece que não, mas é o contrário da hipocrisia, né, seu Caboclo? Porque... A hipocrisia se veste uma... A hipocrisia veste uma capa e tampa a verdadeira realidade da pessoa. Nossa, não é verdade? Nossa. A hipocrisia é uma máscara que se usa. Mas dentro da Umbanda, querido irmão Jefferson, não tem todas isso. As máscaras caem. Fica aqui o meu abraço para você, Tá meu certo. querido filho umbandista. Nós já chegamos aí a 1h e 13 minutos. Olha só que bonito. Vou deixar para a semana que vem para a gente conversar mais um pouco, viu? Sim, senhor. Você prepara algumas perguntinhas que eu respondo. E se você achar interessante, pode fazer aí um livretinho de tudo isso que nós conversamos. Saravá? Saravá, seu Caboclo. Olha, muito obrigado. De qualquer forma, o último ponto que tínhamos era a honra. E a honra de ser brasileiro. A Umbanda não é uma religião brasileira. Temos aí essa honra, mas muito mais que isso, a honra de trabalhar com vocês, de ter essa atenção de vocês, esse carinho de vocês. E é uma honra que não tem como explicar e não tem como agradecer. Eu volto ao princípio da humildade. A honra é nossa. Saravá. Saravá, seu Caboclo. Que Deus os abençoe, vos proteja e vos dê em cada dia dias melhores. Que assim Fique o nosso abraço de Caboclo Urubatão da Guia e da comunidade de Umbanda, Pai Carlos de Aruanda, aqui da cidade de Rio Verde, no estado de Goiás. Salve. Salve. Graças a Deus. Rita! Ele já vai pra sua Aruanda. Ele já vai pra sua Aruanda. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende.
já está em minha coração. Mas livrai-nos do mal, hoje e sempre, que assim seja. Atenção todas nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da culpa sagrada do Alto Astral, da Casa Branca de Umbanda, eu, Bruno Célio Barbosa Araújo, dou por encerrado o trabalho dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Saravá. Graças a Deus. Graças a Deus.